Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. TV Aberta News Reportagem. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é o tema da educação no nosso país. A gente vive uma época atribulada e todos reconhecem a unanimidade que a educação é uma das saídas para o crescimento do país. A gente tem o prazer de receber a Aline Marques. Aline, tudo bom? Tudo, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. A Aline é professora de História do Ensino Municipal. E ao longo da entrevista a gente vai conhecer o trabalho dela. Também ela faz um trabalho no qual ela usa jogos que ela mesma cria como instrumento de auxílio na sala de aula. É professora da Faculdade Brás Cubas também. Sim. Então tá, Aline, a gente queria começar perguntando para você como é o seu dia a dia na sala de aula, como professora de História. É um dia a dia que não tem rotina, né? A gente trabalha com adolescentes, então adolescente, eles já são instáveis, né? Isso ajuda que não tenha rotina mesmo, mas eu dou aula pela manhã na prefeitura. Alguns dias à tarde eu fico para desenvolver projetos paralelos que desenvolvam outras habilidades além do conhecimento de história. Entendi. Aline, a gente ouve falar aí pelos noticiários a questão da violência dos alunos para alguns professores. Como é que você lida com isso? Como que é essa faceta da questão da violência dos alunos? Como pesquisadora, né, eu acabei desenvolvendo uma comunicação diferenciada com os adolescentes. Eu estudo adolescência, como psicopedagogo, estudo aprendizagem, e isso facilita entender que os adolescentes são diferentes. Eles têm vários fatores que atrapalham um desenvolvimento perfeito. Então, os problemas, às vezes, conflitos internos, problemas sociais, a própria questão da história da adolescência, né? A adolescência tem um lugar que hoje não é um conflito de quem eu sou. E as questões familiares também, né? As questões familiares aparecem bastante. Então, se ele está num lar que tem bastante conflito, uma comunidade que tem muito conflito, isso pode aparecer na sala de aula. E também tem a questão de que é um corpo, né? Aquela sala de aula pode ser um corpo meio ruim. Às vezes junta muita gente com muita energia e isso acaba eclodindo num movimento rebelde, assim. E a escola, ela tem um parâmetro de controle, né? A escola tenta controlar. Então, a gente tem aí os elementos para uma bomba, né? A ebulição e alguém tentando controlar isso. É uma questão do professor entender e é um diálogo constante. Entender esses adolescentes, entender o porquê que aquele tipo de comportamento está acontecendo e a parceria com a escola também é bem importante, né? Direção, coordenação, trabalhando junto com a família para a gente tentar entender dos porquês desses acessos de raiva, da agressividade, das inconstâncias e a gente tenta contornar e às vezes buscando a rede de apoio, né? Então, enviando para profissionais qualificados que ajudem a gente a lidar com essas situações que às vezes acontecem. Entendi. Aline, a gente estava conversando antes de começar o programa, a questão em alguns casos, ou em grande parte dos casos, da ansiedade dos alunos. A gente ouve falar que a questão de ansiedade é uma questão que afeta os adultos, né? Insegurança em relação à situação do país, em relação ao futuro. E você detecta isso nos adolescentes também, ansiedade? Sim, eu acho que a adolescência ela é a fase do que vai ser do meu futuro, né? O que vai acontecer comigo, para onde eu vou, quem eu sou nessa sociedade. E acho que essa cobrança, né, desse lugar onde ele deve estar, como ele deve se portar, acaba aparecendo nas próprias vidas. Essa ansiedade aparece num comportamento do emagrecimento, o corpo perfeito. As meninas, né, acabam demonstrando muito isso. Os meninos, muito essa coisa do poder, o lugar de quem manda no grupo, quem se destaca no grupo. E isso fica muito claro que essa busca de um futuro que está muito perto, mas ao mesmo tempo está muito longe, fica evidente. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fica ouvindo os questionamentos em relação à carreira docente. E a gente ouve falar que os alunos não têm
não tem a vontade de seguir essa carreira. Você é cientista, você tem exemplos de alunos que querem seguir a carreira docente. Como que você percebe essa tendência? Eu tenho ex-alunos que cursam História, Pedagogia, alunos de alguns anos. Eu leciono, né, para futuros professores de História, então tem gente que quer lecionar, mas acaba assustando um pouco porque não há uma valorização como deveria haver da educação. Então, não é uma carreira glamurosa, né? Ninguém diz, ai, que legal, parabéns, você é professora. Eu cursei Direito antes de cursar História, né? E quando eu digo que eu sou professora, as pessoas falam, nossa, mas você largou o Direito? Então, não é uma carreira glamurosa. Então, tudo isso acaba envolvendo um desinteresse, mas eu acho que algumas pessoas acabam se interessando por conta do relacionamento que desenvolve com alguns professores na escola mesmo, outros por uma questão de ideais, né? A pessoa vê essa relação com a escola, com a sala de aula como a chance de fazer um futuro melhor, de mudar alguma coisa no país, de mudar alguma coisa socialmente. Então, apesar de nem todo mundo gostar, tem bastante gente que ainda tem esse sonho. Aline, você além de ser professora de História, e além de ser uma professora que cria jogos de tabuleiro, que a gente vai conversar daqui a pouco, além de ser professora de faculdade, você também faz um trabalho de acompanhamento psicopedagógico, né? Para crianças de idade entre... Adolescentes a partir de 10, 11 anos até 18 anos, pré-vestibulandos. O que você encontra de problema? Não sei se você pode falar de uma maneira geral, assim, qual o tipo de questão que você se depara na sua clínica? Quando o adolescente chega na clínica, né, ele não chega porque está tudo ótimo. Mesmo porque é uma resistência da família em levar um psico. Quando fala psico, entendi. Meu filho não é louco, eu não sou louco, então já tem uma resistência. Então, quando chega até o consultório, eles estão com problemas de aprendizagem, há um encaminhamento da escola, há um encaminhamento de algum profissional, porque não estão acompanhando as aulas, a escola como deveria. As notas estão caindo, às vezes não está alfabetizado adequadamente. Então, são diversos problemas. Problemas de comportamento, às vezes é um comportamento que excede aquilo que é esperado. Então, é aquilo que eu falei. Às vezes na escola não dá conta, então encaminha para um profissional parceiro, né? Uma rede de apoio ampliada. Então, chega de tudo, mas sempre relacionado a não acompanhar o que é esperado dentro do ambiente escolar. Entendi. Outra coisa, Aline, que a gente estava conversando aqui também é em relação ao autismo, né? Você estava falando que você se depara com alguns casos, e, enfim. O autismo ele é difícil de que se faça o diagnóstico? O autismo ele precisa de um diagnóstico multidisciplinar. Não é um profissional que vai dizer, é um autista. Ele precisa fazer exames físicos, né, exames neurológicos, ele vai passar por uma bateria de testes. Depois de tudo isso é que o diagnóstico vai ser traçado. Então, se chega algum adolescente no consultório com características que a gente percebe que estão relacionadas ao autismo, se não tem um diagnóstico formado ainda, então a gente encaminha para um psiquiatra, um neurologista, né, para profissionais que vão pedir exames médicos, né, para detectar se tem realmente biologicamente, neurologicamente, detalhes que mostrem que é um autismo. E aí, tendo um diagnóstico fechado, enquanto psicopedagoga, a gente faz um acompanhamento para que esse adolescente acompanhe a aprendizagem. Às vezes a alfabetização não aconteceu porque o diagnóstico não aconteceu, então com um diagnóstico em mão a gente consegue trilhar um caminho para como esse adolescente vai aprender, no ritmo dele, no tempo dele, com as suas próprias características e entendendo quais são os limites, né, que a gente consegue trabalhar e em parceria com outros profissionais que vão dando esse subsídio. Então, aqui eu estou conseguindo, vamos por aqui. Se está na escola, a gente mantém um diálogo com o professor, com os professores, com a direção, para a gente conseguir atender ao máximo possível um desenvolvimento da própria pessoa, o desenvolvimento natural do sujeito, do adolescente. Entendi. Agora, Aline, você mesmo disse que há uma resistência em relação aos pais de encaminhar os seus filhos para uma instância que ele não está lá indo receber uma premiação. Ele está indo lá porque ele tem um problema, né? Você falou do prefixo do psico e tal. Creio que você deva ter um problema duplo. O primeiro é diagnosticar e depois você tem que falar com os pais. Como que é a parte de você comunicar o diagnóstico?
Os pais, eles, desde o começo, eles entendem que a gente está em parceria. Que ali a gente não está para dar um rótulo. Olha, seu filho é um disléxico. Eu não gosto muito dos termos, eu não gosto muito de rotular. Então, eu gosto de dizer para os pais que ele não está se encaixando numa sociedade que tem padrões muito bem estabelecidos. Eu sou professora de história, então não tenho como fugir desse conhecimento histórico, que a gente tem uma sociedade que define padrões claros. Então, a gente tem ali um recorte e algumas pessoas se encaixam perfeitamente nesse recorte. Todas as outras que ficam de fora vão ter algum diagnóstico porque elas não se encaixam nesse padrão pré-determinado. Então, os pais já sabem que não é porque o filho dele tem um problema. A gente está numa sociedade que tem problemas. É uma sociedade que reduz cada vez mais quem é normal. Então, primeiro a gente tem essa conversa. Seu filho, não é que ele é anormal. É uma sociedade que está reduzindo cada vez mais quem está nesse grupinho dos normais. Então, e o seu filho é uma pessoa que pode se desenvolver adequadamente como qualquer outra pessoa, mas as pessoas têm tempos diferentes. E aí, sabendo disso, os pais geralmente ficam mais tranquilos. E aí a gente parte para um diagnóstico que não tem um tempo determinado, pode durar 5 sessões, 10 sessões, 15 sessões, depende do adolescente, depende de como a gente estabelece ali um relacionamento. Os que são mais resistentes demoram um pouco mais, alguns mais abertos. Os que são mais introvertidos, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de acessar, mas a gente vai respeitando cada um, a pessoa. E aí, quando a gente consegue traçar os motivos pelos quais essa aprendizagem, esse comportamento não está acontecendo do âmbito psicopedagógico, o diálogo com o pai é, olha, juntos, né, porque não é eu sozinha, juntos, nós chegamos à conclusão de que aqui tem uma dificuldade, aqui em algum momento pulou essa aprendizagem e a gente vai criar um caminho para que essas brechas que ficaram, esses tempos que foram atropelados, né, cada um aprende de um jeito, então um tempo de aprendizagem foi atropelado. Esse adolescente teve seu tempo de compreensão desrespeitado. E a gente tenta voltar um pouco e respeitar os tempos em que esse adolescente aprende, os tempos em que ele vai desenvolver suas habilidades cognitivas como qualquer outra pessoa, mas respeitando o seu tempo, sua vontade, seu interesse. Entendi. Aline, é sempre bom a gente explicar o arroz com feijão aqui para o pessoal, que nem todo mundo conhece. Você falou de dislexia. O que quer dizer dislexia? A dislexia, ela é uma dificuldade de aprendizagem que aparece em que a pessoa não consegue, as palavras, as letras não se conectam de uma maneira adequada, esperada, né? A dislexia pode ser um problema neurobiológico ou pode ser ela foi atropelada na sua aprendizagem e aquela habilidade não foi desenvolvida, aquela competência cognitiva não foi desenvolvida. Então, a gente tenta ver como é isso, onde que está o problema, e aí, em parceria com outros profissionais também, a gente vai fazer um acompanhamento para que ele consiga se desenvolver apesar dessa dificuldade. Porque a gente tem algumas coisas da nossa vida em sociedade que às vezes se aplica até à educação, porque a gente ouviu muito falar que todo mundo é disléxico, dislexia, né? Aí acaba medicando uma criança, aí virou a doença da moda, né? A gente ouve muito falar isso, infelizmente. Eu sou a favor da desmedicalização o máximo possível, porque quando a gente começa a medicar uma criança ou um adolescente, isso vai ter resultado para o resto da vida, porque eles estão em desenvolvimento. Então, qualquer química que você coloque ali por um longo período, às vezes para sempre, vai afetar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente para sempre. Então, até onde a gente consegue, e aí as parcerias com neurologistas, psiquiatras é muito importante, psicólogos para isso, para que a gente consiga determinar quando é estritamente necessário medicalizar um adolescente, uma criança. E acaba que a gente vive um momento de patologização, então tudo é doença, né? Não consigo escrever direito, tá doente. Não consegue se comunicar direito, tá doente. Não se dá bem na sala de aula, tá doente. Então tudo é doença. Então, como tudo é doença, tudo tem um remédio, mas não é bem assim. Então, a gente tenta criar formas máximas possíveis. Eu, como professora na sala de aula, tento minimamente não levar problemas que não são problemas de fato. Resolver na conversa. Exatamente. Quando a gente chega no limite, aí a gente procura os pais e, como psicopedagoga, quando chega no limite, a gente encaminha para um profissional para poder medicar. Mas a gente tenta eliminar todas as possibilidades, né, de medicalização, para que não aconteça uma medicalização desnecessária. Por exemplo, o TDAH,
que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é extremamente medicalizado hoje. Então, a criança fez muita bagunça, ele é hiperativo. É a doença da moda que substituiu a dislexia. E é hiperativo. Nem sempre um adolescente é hiperativo. Os adolescentes são agitados. É do desenvolvimento, faz parte. Sexto ano é o desespero dos professores, né? Então, o adolescente chegou no sexto ano, ninguém quer dar aula no sexto ano. Por quê? Eles acabaram de sair do quinto ano, eles vão entrando na adolescência. Então, você tem uma mudança social importante, que é, ele sai da professora e entra para 8, 10 professores. Eles vão percebendo o tamanho da encrenca que eles se meteram. Exatamente. Ele entra numa fase com transformações biológicas, tá entrando na puberdade. Então, você pega aquela galerinha com importantes mudanças sociais e biológicas, não sabendo lidar com isso, juntos, que não sabem lidar com isso. É uma bomba. É muito difícil. Então, às vezes, é muito fácil falar, é hiperativo. Às vezes não é. Às vezes é só a forma como esse adolescente está lidando com esse conflito. E entrar com uma medicação, assim, desesperadamente, não é necessário. Às vezes é só... Às vezes tá atrapalhando os pais de ficarem no celular. Exatamente, eles querem já dopar. Exatamente. E também tem isso, né? O lugar da família. Qual é o lugar do pai, qual é o lugar da mãe, qual é o lugar dos avós, porque a família, ela não é uma comunidade estendida. Não é só pai e mãe. Tios, avós, os vizinhos fazem parte dessa educação. Todos são educadores, né? A gente, às vezes, está na rua, a gente jogou um papel no chão, a criança veio e pensa, posso jogar o papel no chão também. Sim. Então, a gente, às vezes, está ensinando sem a gente saber. E, às vezes, essa família estendida acaba tendo práticas que tornam esse adolescente ansioso, agitado, e isso vai se refletir na escola, e aí é um problema. Então, para não ter um problema, vamos deixar ele calmo, quietinho, mas essa não é uma solução permanente, porque pode virar um problema permanente, né? Exato, concordo totalmente. Aline, nosso tempo está voando aqui. Você também faz um trabalho muito legal, você está se especializando em ecologia e biodiversidade, e você fez um trabalho, a sua tese foi sobre a população indígena de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse trabalho seu, super legal. No mestrado, eu trabalhei com a população indígena aqui do Jaraguá, os Guarani-Mbiá do Jaraguá, com os adolescentes, porque meu foco de pesquisa, né, eu me interesso muito por essa fase de desenvolvimento, e chamá-los de adolescente pode causar algum rebuliço, porque alguns pesquisadores não concordam. Na minha dissertação, eu optei por chamá-los de adolescente, está lá explicadinho por quê, por conta do papel da escola na construção do que é essa adolescência. E eles trouxeram a sua visão do que é ser um indígena hoje. As aldeias do Jaraguá, elas estão inseridas num contexto urbano, passam avenidas entre as aldeias, inclusive. Então, a ideia era trazer o que é ser um indígena nessa circunstância, nos dias de hoje, sendo um jovem, sendo um adolescente. É disso que trata a dissertação. Agora, Aline, uma coisa interessante, foge um pouco a pauta, mas nem tanto. A gente vive em São Paulo e é legal esse depoimento seu, você que conviveu. A gente sempre ouve falar, a aldeia indígena, no extremo da Zona Leste tem, no Jaraguá tem. Eles se mantêm como povos indígenas tradicionais, cultuando as suas tradições, você que pode viver essa realidade. Até na narrativa de uma das adolescentes, que eu li hoje em sala de aula para os meus alunos do 7º ano, ela fala que ela entende que eles são indígenas, porque eles falam Guarani, de fato. A maioria da população fala Guarani. Fala Guarani? Fala Guarani. E eles mantêm a sua cosmologia, que é a sua crença. Então, essa base cosmológica de ideias, de valores, é Guarani, é uma tradição. Então, às vezes, né, a gente ouve, mas tá de roupa, não é índio, tá com celular, não é índio. Mas eles precisaram se adaptar a tudo que aconteceu, né, toda a invasão, todas as transformações sociais que aconteceram para manter as suas tradições. Então, de fato, se você for lá no Jaraguá, você vai ver um indígena de roupa, você vai ver eles com o celular na mão, você vai ver eles, às vezes, fazendo uma filmagem, um filme para mostrar suas tradições, mas a manutenção dessa tradição, dessa cultura, ela acontece através da manutenção da língua. A relação com a terra, eu acho que é o primordial, porque tudo parte da terra. Né, a natureza, essa relação com a natureza é o que vai fundamentar a cosmologia, é o que vai fundamentar as relações sociais, é o que vai fundamentar a própria existência. Né? Sem a terra não se existe. Então, e aí daí vem a minha especialização em ecologia e biodiversidade. Porque daí você começa a entender o quanto a natureza é importante no desenvolvimento deles e do nosso, porque a nossa ruptura com a natureza tem sequelas importantíssimas, né? Entendi. Edu, eu queria que você colocasse as fotos, a gente já está aí avançando no tempo. Olha lá, a Aline, ela faz um trabalho legal que ela cria os próprios jogos, é isso, Aline?
e você usa isso na sala de aula. Eu comecei E eu ouvi dizer que você é a pró dos jogos. Pró dos jogos. Eu comecei colecionando jogos de tabuleiro, eu e meu marido, aquela coleção de jogar no tempo livre. E aí, em 2017, na sala de aula, surgiu a ideia de levar isso para a sala de aula, porque tem muitos jogos com a temática histórica, né? E aí, só que os jogos têm dinâmicas, às vezes, muito complexas. E eu pensei, bom, por que não criar um jogo que tenha uma dinâmica, às vezes, mais simples, né? O ano passado eu desenvolvi um projeto na escola com os estudantes dos 8º e 9º, e a gente criou um jogo com conteúdo de Primeira e Segunda Guerra e Brasil República. E aí, um dos jogos que vocês estão vendo é esse, que a gente criou em parceria, mas eu também crio alguns jogos com a temática histórica e estou transformando a minha dissertação de mestrado num jogo. Não sei se é uma coisa que vai demorar pouco ou muito, mas está se transformando no jogo e eu estou em parceria com o pessoal lá da aldeia para eles me ajudarem a ficar muito próximo, né, do que foi a dissertação. E eu não preciso nem perguntar o resultado, né, de você levar os jogos para a sala de aula. Eles devem adorar, né? A gente vai aprendendo as estratégias, né? Então, chegar e falar, vocês vão jogar, esse jogo não funcionou muito bem. Então, hoje eu tenho uma pequena coleção de jogos, né, com temática de história, e quando eu chego na sala de aula, vocês montam os grupos que vocês acharem melhor e escolhem os jogos que vocês preferirem, e eles geralmente escolhem e ficam jogando e se envolvem. A aula acaba e eles não percebem que a aula acabou. Entendi. Só não vale jogar dinheiro. Não, só não vale apostar, não. Tá legal. Aline, a gente já está terminando o nosso tempo aqui. E você, como pergunta final, eu queria que você contasse como é que é o trabalho de roda de conversa que você desenvolve também com as crianças. Como que eles se desinibem, eles falam da realidade, como é que funciona? É inesperado às vezes, né? A ideia da roda de conversa foi trabalhar com as narrativas. Eu trabalho com 6º e 7º ano. Então, trabalhar com as narrativas e valorizando as narrativas, ajudá-los a construir melhores argumentos para as coisas que eles falam. Então, nos primeiros encontros, eu deixei eles falarem abertamente, e aí eles contaram as próprias vidas. Às vezes a gente não está nem preparado, né, para ouvir algumas histórias, mas isso foi acabando ficando mais estruturado. Hoje a gente consegue fazer com que eles argumentem a partir de assuntos novos. Isso é muito legal, ver que através de uma roda de conversa, onde eles estão dando as suas próprias opiniões, eles percebam que construir a opinião não é uma coisa tão simples. Eles mesmos percebem isso. Então, eu preciso de informações novas, eu preciso sair do achismo e buscar referências para formular minha opinião. Então, é muito legal, é muito gostoso ver esse processo de construção do conhecimento. Aline, e com esses elementos externos que você está levando para a sua metodologia, quais no geral, assim, como os resultados, assim, você fica animada? Eu gosto muito de estar na escola, né, de dar aula, né, eu gosto muito dessa relação. Às vezes a gente fica meio cansado, né, chegando no fim do ano, por exemplo, agora a gente já tá, o corpo não aguenta, mas a gente tá ali no pique. Mas a gente percebe que eles se interessam. Eu acho que é isso que é legal, eles se interessam pelo que está acontecendo. Aquela apatia, né, que apático, não quer saber de nada, vai reduzindo e eles vão se envolvendo, porque eles vão percebendo que há outras maneiras de aprender. Não é só eu falando e eles escutando, eles aprendem de outros jeitos, né? Eles podem aprender sozinhos, num jogo, um entendeu melhor o jogo, ensina melhor para o outro. Às vezes uma carta tem uma resposta de uma pergunta que um sabe, o outro não sabe, aí eles se cobram. Então esse aprendizado acaba deixando de ser essa imposição do professor, né? O professor fala e todo mundo escuta, e passa a ser uma mediação. O professor vai fazer a mediação de um conhecimento que é de todo mundo, a gente constrói junto e isso atrai eles, e isso é muito gostoso. Tá legal. Lini, agradeço muito a sua presença, parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso nas suas atividades aí, que você cada vez mais consiga levar esses elementos de educação extracurriculares, né, que a gente vê que dá resultado. Muito obrigada, foi um prazer. Ok, gente, o programa TV Aberta News Reportagem volta na próxima semana. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.